Oi, sexta-feira, dia de ficar em casa de novo, e foi um prazer estudar com vocês durante toda essa semana. E vamos encerrar a semana com um tema que é um dos temas que nós precisamos, assim, ter muita calma nessa hora, porque nós temos que pensar muito nesse processo de alfabetização à distância. O que é esse tema? O que hoje, nas incertezas que nós estamos vivendo, podemos pensar em produção sobre a alfabetização à distância? Bom, o que nós temos que pensar é que nenhum de nós professores, educadores contemporâneos, somos especialistas em alfabetização em EAD. Não se tem conhecimento de um autor ou de uma experiência publicada e exitosa de alfabetização em EAD. A alfabetização, ela precisa desse contato, ela precisa desse partilhar, que no EAD é praticamente impossível. Mas, por outro lado, no entanto, todavia, nós temos uma legislação no país, que é a BNCC, que vem trazer para nós muito claramente alguns conceitos de cultura digital, de leitura multimodal, de multissemiótica. Multissemiótica é um ponto que nós podemos falar só sobre ele, estudar o dia inteiro sobre a multissemiótica. Nesse momento eu até vou usar um termo que o nosso parceiro Oliver usa muito. Essas paradinhas, nós temos que entender um pouco mais sobre elas. Então, nós temos que entender um pouco mais sobre esta questão de ensino à distância. Com as diferenças, com as ressalvas de ensino à distância e com essas atividades remotas que está sendo muito colocado em pauta nesse momento de distanciamento social. Mas nós temos que estudar a diferença deles dois e as estratégias que nós devemos, independente da pandemia, né, já com a BNCC e voltando depois dessa pandemia, com estas estratégias de ensino à distância. Nós precisamos conversar sobre elas e inserir essas estratégias no nosso dia a dia escolar. E é exatamente isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre e estudar bastante sobre a alfabetização em tempos de BNCC. Hoje nós vamos reforçar esse olhar para ficarmos firmes, sem perder o foco do que é o processo de alfabetização a partir da BNCC e do currículo, frente a estas incertezas que nós estamos vivendo. Então, dentro dessa lógica, precisamos fazer uma leitura da realidade, uma leitura de mundo, pensar em todos os níveis o que falam e o que tem disponíveis sobre alfabetização. Então, nós temos que conhecer o documento da Política Nacional de Alfabetização. Esse documento, todos os profissionais que trabalham com alfabetização precisam fazer a leitura, nem que seja uma leitura crítica. Lá vai falar muito sobre a questão do método fônico. Nós temos algumas ressalvas para conversar a respeito de método, mas não nesse momento, porque estamos falando na estrutura do documento. Então, a estrutura do documento da PNA traz para nós alguns dados importantes, traz algumas indicações de leituras. Então, essa realidade que, se nós podemos falar, que o governo federal está apresentando para nós, tem esse documento, que é um documento importante para a gente analisar. Com relação ao governo estadual, tem esses posicionamentos com relação ao ensino remoto, embora ele está em stand-by porque a Justiça fez o posicionamento, mas a gente sabe que é uma posição do Estado essa questão de inserções de outras alternativas. Então, os profissionais da alfabetização precisam entender sobre esse processo da alfabetização, até para um debate mais consistente, né, de argumentação por parte dos profissionais. E a gente tem que pensar também
que dentro dessa realidade, nas oportunidades que nós temos de estar em contato com vocês presencialmente, nós temos falado o tanto das atividades de formação continuada disponíveis em plataformas digitais. Nós temos o ProBNCC, nós temos a página do MEC disponibilizando muitas formações, vários parceiros de institutos que também têm muitas formações. O próprio Currículo Referência de Minas Gerais, ele criou plataforma para cursos em cada área, e na área do ensino fundamental nós pegamos do 1º ao 9º ano, então cabe aos profissionais que estão alfabetizando, eles entenderem onde aquilo cabe para ele e pensar que a realidade também de mundo, a leitura que nós fazemos dos nossos números em Minas Gerais, é que nós temos meninos no 3º, no 4º, no 5º, às vezes até no 6º e no 7º, para alfabetizar. Então nós precisamos entender o processo de alfabetização, que não é só do 1º e do 2º ano. As avaliações estão sendo feitas lá no 2º ano, serão a partir de agora, né? No 2º ano, não mais no 3º. Mas os outros anos precisam alfabetizar muitos alunos que chegam lá sem alfabetização. Portanto, cada professor precisa conhecer bem a sua turma. E conhecer no sentido de, não é aquela fala de eu tenho alunos bons e tenho alunos fracos, né? Alunos bons, aqueles alunos que eles já vêm com um histórico de casa, com a família que acompanha, com a presença de tecnologias. Esse é fácil de alfabetizar. Mas aqueles alunos que muitos fazem a colocação de é fraco, é um aluno que nós precisamos olhar para ele com um outro olhar, entendendo que a dificuldade dele não é o problema. A dificuldade dele é um sintoma. E nós, professores alfabetizadores, temos que identificar quais são as causas deste sintoma. Nós precisamos conversar muito sobre essa questão e quebrar esse paradigma de dizer aluno fraco. Às vezes o aluno ele consegue fazer a escala do seu time todinho, ele sabe contar uma história, ele faz narrativas, ele produz bem, ele faz outras atividades, mas então a nossa forma de ensinar a este é que talvez precisa ser diferenciada. Então é preciso pensar todos esses alunos, inclusive esse que nós consideramos que é fraco, ele é fraco sob qual perspectiva? Ele é fraco comparado a quê? Sendo que nós estamos falando a semana inteira sobre a centralidade do nosso planejamento sendo um aluno. Então, se eu faço um planejamento geral, vai ser difícil alfabetizar todos. Se eu faço um planejamento centrado na minha turma e nos grupos que tem na minha turma, eu não vou considerar que tem menino fraco. Eu vou considerar que eles têm tempos diferentes. E é isso que o próprio Conselho Nacional de Educação e a Undime tem falado muito. Para essa reposição do calendário, terá que ter um olhar diferenciado para a educação infantil e para a alfabetização, porque para alfabetizar, nós precisamos ter um olhar muito focado para cada aluno. E é como a gente vem sempre dizendo, o cérebro, ele só aprende se ele se emociona. O Henri Vallon, nós podemos pegar aqui, ele tem uma citação maravilhosa, que ele fala, a emoção na escola se dá pela confiança. E a emoção antecipa a linguagem. Então, nós jamais conseguiremos alfabetizar as crianças sem a criança gerar uma emoção de confiança em nós. Então, o cérebro dela, para aprender, precisa emocionar, e as emoções se dão pela confiança. Nós não vamos conseguir jamais alfabetizá-las se elas não confiarem em nós. Então, é nesse momento que nós temos que repensar o nosso trabalho de alfabetizadores, qual que é a nossa relação com a nossa sala de aula? Qual que é a nossa relação com cada aluno? Qual que é a nossa relação com essa família? O Henri Vallon, ele fala também
que nós só podemos conhecer a criança, as capacidades das crianças, a partir do momento que nós compreendemos a trama social na qual ela vive. Então, se nós não conhecemos a história dessa criança, nós não vamos conseguir alfabetizar essa criança, porque nós não vamos entender e ela não vai confiar em nós. E para obter êxito na alfabetização, nós não podemos trabalhar sozinhos. Nós temos que observar também nós enquanto profissionais, nós enquanto categoria. Alfabetizadores têm que conversar com a educação infantil, têm que conversar com a turma subsequente. Nós temos que acabar com a estatística de mobbing, que na educação é o segundo campo que mais tem sofrimento com mobbing, e temos que buscar uma rede, buscar conexões entre nós, buscar uma cooperação. Nesse momento eu até fico imaginando que nós estamos com aquele cartaz das palavras-chave que nós falamos tanto nas formações continuadas, desse momento que nós estamos vivendo de precisar estudar muito para fazermos essas conexões e ouvir mais os nossos pares. Nós precisamos ouvir os nossos pares. Nós não podemos permitir que o ambiente que nós vivemos seja de caos. É justamente isso que o Henri Vallon coloca para nós. Ele diz que ao professor cabe diminuir o ambiente de caos, esse caos externo da escola, para que o ambiente interno dos nossos alunos sejam saudáveis para eles aprenderem mais. E nós precisamos fazer isso entre nós também. Nós, educadores, o nosso ambiente externo, a nossa rede entre nós profissionais, ela precisa ser muito saudável. E nesse momento de caos que nós estamos vivendo, nós precisamos compartilhar o que nós sabemos com o outro, que às vezes temos habilidades diferentes, receber do outro a habilidade que ele tem para nos fortalecermos também, para que ao retornarmos para a escola, ainda não sabemos quando, esse ambiente esteja calmo, nós estejamos calmos e nós fazemos essa diferença, que é pegar esse número referente à alfabetização e transformá-lo. E isso nós temos que tentar começar a fazer agora, diminuindo esse caos que está dentro de nós, nesse momento, nos preparando para esse retorno mais tranquilo. E nós vamos conseguir isso estudando muito. Henri Vallon é das nossas paixões que pode nos ajudar a manter essa calma enquanto nós aguardamos essas decisões oficiais aí. Mas o que ele nos diz para fechar a nossa reflexão da semana? O indivíduo é social não como resultado das circunstâncias externas, mas em virtude de uma necessidade interna. E a nossa necessidade interna é de acreditar que tudo vai ficar bem, e ficando bem, nós, quando voltarmos, seremos muito melhores do que nós éramos antes desse caos todo. Um grande beijo, até semana que vem para nós estudarmos mais um pouco.